Graça, paz e misericórdia da parte daquele que era, que é e que há de vir, Jesus. E Ele está voltando, hein? Os sinais estão por todos os lugares. Jesus está voltando. Por isso que nós, como igreja, precisamos estar atentos à nossa missão. Então, hoje aqui nós vamos falar um pouco sobre a nossa missão. A sua missão, a nossa missão como igreja. Então, hoje, me chamaram para um treinamento. Eu sabia que era um culto, né? Mas, onde se reúnem 2 ou 3, o Senhor está presente. Então, já é um culto. Então, eu estou treinamento de líderes. Como é Todos que estão aí são líderes. Oh, aleluia. Posso ouvir um amém? Não? Amém. Faz cara de líder para ele acreditar, gente. Com os meus olhos da fé, todos são líderes. Aleluia. Vamos lá, então, treinar essa turma. Bom, eu quero começar aqui dizendo que esse assunto que nós vamos falar, ele é muito importante. Eu, particularmente, amo falar sobre isso, e não somente falar, mas amo viver esta realidade que nós vamos ouvir hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre os lares de paz. Os lares de paz. O que é um lar de paz? São encontros onde nós, como igreja, usamos para o evangelismo. É uma das formas, e eu digo que é uma das formas mais eficazes para que a gente possa evangelizar. Então, os lares de paz é uma ferramenta muito importante e é uma ferramenta eficaz para a evangelização. Quantos aqui têm dificuldades para evangelizar? Tenha vergonha, não. Olha aí. Uma vez nós fomos fazer um evangelismo lá em Suzano e um supervisor me procurou. E eu sempre conto isso quando vou falar sobre evangelismo. Um supervisor, ele falou assim: Valtinho, antes da gente sair para o evangelismo, era o evangelismo de rua, era num carnaval, uma coisa lá. Ele falou assim: eu posso te falar uma coisa para você, cara? Faz tanto tempo que eu não falo com o não cristão, vivo com líderes de célula, vivo na igreja, que eu não sei mais como abordar o não cristão. Supervisor de célula da nossa igreja, um cara que caminha comigo há muitos anos, e ele falou isso. Ele falou: eu não sei como abordar o não cristão. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Eu vi que algumas pessoas levantaram bem devagarinho a mão, tipo, meu Deus, que vergonha. Então, agora, depois dessa, que um supervisor de Suzano falou isso para mim, quantos aqui têm dificuldade de evangelizar? Olha aí. Por que eu e você temos dificuldade de evangelizar? Porque é a missão da igreja. E como é a missão da igreja, o inimigo vai tentar nos intimidar. Mas, em nome de Jesus, ele já está repreendido, porque nós não vamos olhar para a intimidação do nosso inimigo, nós vamos evangelizar. Então, esses lares de paz é uma ferramenta maravilhosa para a gente evangelizar. E eu quero dar aqui algumas bases bíblicas para esses lares de paz. A primeira base bíblica é aquela que nós conhecemos muito bem de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Vamos ler? Não sei se eles colocam aqui, mas se não coloca, você deve saber de cor. Ide por todo mundo. Esqueceu o resto? Vamos lá de novo, lembrou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Tá, então vamos ler agora. Está aqui na tela, tá bom? Vamos lá? No 3, hein? 1, 2, 3. Portanto, versículo 20. Ensinando-os. Essa promessa que Ele estará conosco até o fim dos séculos, fins dos tempos, é para quem cumpre a missão. Então você e eu precisamos cumprir a missão, porque a promessa dele andar conosco até o fim é quando nós estamos cumprindo a missão. Se eu não cumpro a missão, eu não tenho por que ter a presença de Jesus comigo. Amém? Então, uma base bíblica é essa, a grande comissão. É conhecido esse texto como a grande comissão. A segunda base bíblica que eu quero deixar é Lucas capítulo 10. Esta é a base bíblica mais
sólida para esse momento que nós vamos falar aqui. Então, Lucas capítulo 10, vamos ler alguns versículos, eu não vou ler tudo, porque eu quero ganhar tempo aqui, não vamos ler tudo, mas vamos ler o versículo 1, depois do 4 ao 6. Vamos ler? Vai colocar aqui, eu quero ler com você, olha lá. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, e a todas as cidades e lugares onde ele estava prestes a ir. Versículo 4 agora. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Versículo 5. Quando entrarem em uma casa, diga primeiro, paz a esta casa. Então, este texto é um texto que é base para esses lares de paz. Diga, paz esteja nessa casa. Então, versículo 5. Versículo 6 agora. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Agora o versículo 14. Versículo 9, depois o 14. Versículo 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Versículo 17 agora, pula lá para o 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Diga aleluia. Eu quero parar um pouco aqui nessas duas bases, nesses dois textos. A primeira é a grande comissão. Então, eu e você, como líderes, como disse o pastor aqui, Marcos, como líderes que estamos aqui nesta noite, nós temos uma missão. Então, a missão de evangelizar não é só para o evangelista, quem tem o dom de evangelista. Se você pensava que a missão de evangelizar é para quem tem o dom de evangelista, você entendeu parte da história. Porque a história verdadeira e a história completa é a seguinte: todos nós fomos chamados para anunciar o evangelho. Quando diz lá, versículo 19, portanto, ide, ele não está falando, portanto, os evangelistas vão e preguem o evangelho. Ele está dizendo, portanto, ide, vão. Está falando para todos nós que estamos aqui. Então, eu sou um evangelista, você é um evangelista. Amém, Valtinho? Eu sou um evangelista, você é um evangelista. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, você é uma evangelista, minha amiga. Meu amigo, você é um evangelista. E dos bons ainda, hein? Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Então, essa é a primeira base. A segunda base é a mais poderosa, se é que eu posso dizer assim. Porque a da missão, você fica ainda meio que, é para a igreja, e você não traz para você. Agora, quando chega na segunda base, que é Lucas capítulo 10, Jesus então pega os discípulos que estavam ali com ele, os 72, e os envia de 2 em 2. E ele diz, olha, não levem bolsa, não levem nada, vá com a roupa do corpo, não levem 2 sandálias, falando da dependência total de Deus. Porque para evangelizar eu preciso da dependência total de Jesus e do poder do Espírito Santo. E aí então, Jesus, olha, vão de 2 em 2, não levem nada. E aqui começa uma fala muito importante de Jesus. Quando vocês entrarem numa casa, diga, paz esteja nesta casa. Aleluia. Quando você entrar numa casa, você vai dizer, shalom, shalom, na linguagem lá dos hebreus lá, shalom, shalom, é a paz que excede todo entendimento. É uma paz que não é essa paz que as pessoas estão procurando por aí, que o dinheiro, às vezes, dá uma paz momentânea, uma boa posição social e essas coisas mais. É uma paz que excede todo entendimento. E vocês vão dizer, paz seja nesta casa. Esse aqui é o cerne dessa fala aqui hoje. É o cerne desse treinamento. Vocês estão sendo comissionados pelo Senhor para levar paz para a casa das pessoas que vocês vão encontrar nesses dias. Levar paz. Mas que paz é essa? Uma paz que o mundo não tem,
mas somente o Senhor Jesus pode dar, porque Ele é o príncipe da paz. Então, primeira coisa, digam, paz esteja nessa casa. Agora, uma outra fala desse versículo que me chama muito a atenção é a segunda. Ele diz o seguinte: entre na casa lá e cure os enfermos que ali houver. Se tiver um enfermo, cure os enfermos. E aí ele fala algo muito importante. Diga para eles o seguinte: o reino de Deus está próximo de vocês. Para mim, essa parte do versículo ela é a mais poderosa que existe, porque nós não estamos indo levar uma ideologia qualquer, um pensamento positivo, não estamos indo levar ali uma palavra minha, uma palavra que eu li em algum lugar, uma frase. Eu estou indo ali levar o reino de Deus para aquele lugar. Diga para eles, o reino de Deus está perto de vocês. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus, se fala que é um reino, é porque tem um rei. E este rei é o Senhor Jesus. Então você está indo levar o reino do Senhor Jesus para dentro daquela casa. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Você não está, com todo respeito às autoridades da nossa nação e às autoridades do mundo todo, mas você não está indo levar o reino do presidente do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem da Rússia, nem da China, nem de nenhum desses lugares que diante do Rei Jesus, eles não são ninguém, porque o reino de Deus é o maior reino, é o reino que não será abalado, é o reino inabalável. Você está indo levar este reino, o reino inabalável. As Escrituras dizem que os reinos serão abalados, as nações serão abaladas, os governos serão abalados, mas o reino de Deus, ele permanece inabalável. O Senhor Jesus está sentado sobre o trono, e ali o trono não é abalado por nada. Nada que está acontecendo aqui embaixo na terra pode abalar o reino dos céus. Então Jesus disse, diga para eles que o reino de Deus, o reino dos céus, está perto deles. Então isso significa, irmãos, não vai dar nem para falar tudo o que significa o reino dos céus aqui, mas isso significa muito poder, significa muita glória, significa muita cura, significa muita libertação, significa muitos bens e bênçãos derramadas sobre essas casas aonde vocês vão entrar. Significa que essas casas serão invadidas, como disse o pastor Marcos aqui, o céu vai invadir aquela casa. Não é uma visitinha qualquer, não é uma entrada qualquer de qualquer pessoa. A Bíblia diz, e eu quero dar uma outra base bíblica, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Tem algum embaixador aqui ou não? De algum país? Não, desculpa. Embaixador mesmo, com carteirinha. Tem algum embaixador aqui? Tem algum embaixador? Sem ser o de Cristo. De Cristo tem vários. Mas se tivesse um embaixador, eu ia perguntar para ele o que um embaixador faz. Mas o embaixador, assim, em linhas gerais, só para você ter ideia, o embaixador, ele é a voz de um país dentro de um outro país. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos fica ali no Jardim Europa, se eu não me engano, se ela está ali ainda, mas fica no Jardim Europa, em São Paulo. E a embaixada dos Estados Unidos é uma casa alugada ali, uma casa alugada, ou sei lá se eles compraram, mas é uma casa grande, mas não tão grande assim. Mas quando você passa do portão para dentro daquela embaixada dos Estados Unidos, você não está no Brasil, você está nos Estados Unidos. Então, olha o que é uma embaixada. Uma embaixada é um lugar, onde eu não posso entrar ali se eu sou de uma outra nação sem uma permissão. Eu preciso de uma permissão para entrar naquele lugar. A Bíblia está dizendo que você é um embaixador de Cristo. E quando você entra na casa de uma pessoa, você vai dar ali a paz da embaixada dentro daquela casa. E você vai fixar dentro daquela casa a embaixada de Cristo. Aí eu me lembro das Escrituras lá em Mateus que diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a embaixada de Cristo entrou ali.
Ali agora é terreno celestial. Ali agora é a presença de Deus naquele lugar. Não é simplesmente uma visita, não é simplesmente uma campanha, mas é o reino de Deus dentro daquela casa. Então, quero deixar essas bases bíblicas aqui para você entender. Que nós não vamos ali para fazer uma visita qualquer, mas eu vou para colocar dentro daquela casa a paz da embaixada de Cristo. Do reino de Cristo, do reino celestial. É o reino de Deus dentro daquela casa. Você consegue compreender o tamanho disso tudo? Não é uma coisa pequena, é algo muito grande. Agora, o que é assim, desculpa usar esse termo aqui, o que é muito louco é que Ele escolheu a mim e Ele escolheu você para fazer isso. Ele não escolheu os grandes dessa terra, mas Ele escolheu os pequenos dessa terra. Então não pense você que você é qualquer pessoa, mas você é um embaixador de Cristo. Um embaixador de Cristo. Você é uma embaixatriz de Cristo. Você é uma pessoa muito importante para este projeto. Agora, se você for detalhar mais um pouquinho esse projeto, a Bíblia diz que quando nós somos enviados pelo Senhor, comissionados pelo Espírito Santo, a palavra usada para enviado é apóstolo. Então, quando você é enviado por Jesus para fazer um lar de paz, para ser um agente de paz dentro de uma casa, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a direção aqui da igreja, as autoridades aqui eclesiásticas, os pastores, estão enviando vocês como apóstolos de Deus para aquele lugar. Não no título que se é usado por aí, mas na função, que é uma função celestial. Eu sou um apóstolo, eu sou um enviado. O homem é apóstolo, a mulher é apostila, né? Porque mulher sabe muito mais coisa, entendeu? A mulher tem todo mais conhecimento, né? Então ela já é uma apostila. O homem é um apóstolo, a mulher é uma apostila. Você é um apóstolo enviado ali do Senhor para aquele lugar, para implantar naquele lugar o reino de Deus. Pena que eu não vou poder falar muito mais sobre isso aqui, porque hoje é um treinamento, não é uma ministração, não é uma palavra. Mas isso é muita coisa, irmãos. Isso é muito grande, isso é muito poderoso. Eu quero dar uma pausa aqui para orar com você sobre isso, para que o Espírito Santo venha nos convencer dessa verdade. Porque às vezes a gente não compreende essa verdade. Eu vou entrar na casa de uma pessoa como um crentezinho qualquer. Dá licença, posso entrar na sua casa? É só uma palavrinha, mas assim, se for te ofender, eu nem vou falar. Não, meu irmão. Você tem que entrar como um embaixador. O embaixador, quando ele pisa no lugar, aquela gravatona dele, aquele paletó, ele entra no lugar como quem está mandando naquele lugar. Agora, isso não com arrogância, mas com autoridade. Eu vou entrar na casa daquela pessoa com humildade no meu coração, mas sabendo quem eu sou ali dentro. Eu não sou um visitador de uma casa, eu sou um embaixador de Cristo. Eu vou entrar ali naquela casa e aí as trevas elas vão fugir em nome de Jesus. O texto está aí. Entre na casa. Se tiver algum doente, ele vai ser curado. Cure os enfermos que ali houver. Ah, mas o pastor Marcos não vai estar lá. Justamente, porque você vai estar lá para curar os enfermos que ali houver. Porque Jesus está te enviando para isso. Amém? Pai, eu quero te pedir que, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos convencer nessa noite. Que às vezes, Senhor, nós acreditamos mais no poder do inimigo do que no poder de Cristo. Livra-nos deste pecado, livra-nos desta pequenez de pensamento limitado. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós estamos entrando na casa para levar a embaixada de Cristo para dentro daquela casa. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor venha nos convencer de que nós, de nós mesmos, não temos nada. Mas quando somos enviados no nome de Jesus, nós temos o reino de Deus ao nosso favor. E Ele vai entrar dentro daquela casa através de filhos e filhas que vão se levantar aqui em São Bernardo do Campo e toda a região, para que o inferno seja abalado. As portas do inferno não prevalecerão, porque o reino
reino de Deus está perto de cada pessoa que esses irmãos têm orado e têm pensado para que possam evangelizar nesses dias, em nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, quando pediram, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou então a oração do Pai Nosso. E esses dias eu estou lendo a oração do Pai Nosso de trás para frente. Porque a oração do Pai Nosso, no versículo 23 de Lucas, por exemplo, ela diz o seguinte: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Então, olha só, Jesus está falando para os discípulos: olha, vocês têm um Pai que perdoa vocês e dá poder para vocês perdoarem as pessoas, para que vocês sejam livres do mal, para que qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, vocês não vão perecer. Vai falando ali da oração do Pai Nosso, pão de cada dia, todas as coisas que a gente precisa, porque vocês estão debaixo de um reino, de um poder e de uma glória importantíssima. Nós não estamos orando o Pai Nosso pedindo que Ele nos livre do mal. Eu vou pôr uma frase lá no meu carro: livrai-nos de todo mal, amém. Não, eu já sou livre do mal, porque eu tenho o reino, eu tenho o poder e eu tenho a glória do Senhor para sempre. Leu a oração do Pai Nosso ao contrário, de trás para frente. Jesus estava falando para eles: vocês estão diante do rei do grande reino, então não tenha medo, vocês têm um Pai, vocês foram perdoados, e por aí vai a oração do Pai Nosso. Às vezes a gente fica, faz igual o jogador de futebol, né? Vai entrar no campo, se benze lá: ô Senhor, livra de todo mal, amém. Não, você vai entrar no terreno do inimigo dizendo o seguinte: chegou agora aquele que manda. Jesus está aqui. Jesus que me enviou aqui nesta casa. Por que eu estou falando assim para você? Porque, como eu já disse aqui, há instantes atrás, às vezes a gente tem medo de falar do Evangelho. Mas eu não quero ofender as pessoas, tem que ter respeito pela religião dos outros. Sim, tudo isso é verdade. Você não vai ofender ninguém, vai ter respeito pela religião do outro, mas você vai levar para ele, não é uma religião, você vai levar o reino dos céus para aquela pessoa. O Espírito Santo está me conduzindo a falar sobre isso, irmãos, porque nós precisamos entender que às vezes a gente nos tornamos cristãos apáticos, cristãos... O pastor Marcos já me conhece, eu sou da casa também, então tenho liberdade de falar assim com vocês, mas às vezes somos cristãos apáticos, aquele cristão que 007, ele está na empresa há 30 anos, ninguém sabe que ele é cristão, nem pelo testemunho, porque todo mundo rouba, ele também vai lá e, todo mundo faz isso aqui, todo mundo mexe, eu também mexo, porque afinal de contas eu sou novo aqui na empresa. E aí, então, eu sou aquele 007, um cristão escondido atrás do medo, escondido atrás da vergonha, escondido atrás da timidez, escondido atrás de um monte de coisa que me impede de implantar o reino de Deus naquele lugar. Ou, às vezes, escondido atrás do pecado, escondido atrás de uma série de coisas que me bloqueia diante de Deus e do reino celestial. Então, eu preciso agora tomar posse de quem realmente eu sou. Eu sou um filho de Deus. Agora, o pastor me disse que estamos aqui em líderes e também estamos aqui nas nossas células. Como diz o apóstolo Paulo, se é que vocês são de Cristo. Se vocês são de Cristo, então agora Jesus habita em vocês. E o poder do Espírito Santo habita em vocês. E o reino de Deus está dentro de vocês. João capítulo 14. Então agora nós estamos com o reino de Deus dentro de nós. Se eu estou com o reino de Deus dentro de mim, não há nada o que temer. O apóstolo Paulo disse o seguinte: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, quer seja grego, romano, seja lá quem for, eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Amém? Então, algumas bases bíblicas aí, só para você ter ideia do que realmente você vai fazer e o que representa o que você vai fazer. Então, você vai chegar naquela casa e vai dizer: o reino dos céus, o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus chegou até aqui. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu e você fomos chamados para sermos pessoas que contêm dentro de nós um poder que é maior do que qualquer poder que possa existir nessa terra.
Eu e você somos pessoas que o Espírito Santo está dentro de nós, como nós somos vasos de barro, que carregamos dentro de nós um tesouro incomparável. Quero estimular você a pensar nessas coisas. Quero estimular você a pensar grande nesta noite. A pensar grande, porque pequeno o diabo já é derrotado, ele nem tem a chave da casa dele. Por que ter medo do inimigo? Por que ter medo das coisas deste mundo, desta vida? Por que ter medo dessa sociedade? Porque nós não tememos a homens, mas nós estamos debaixo do poder do Senhor Jesus e do poder do Espírito Santo. Não fique olhando para as ideologias, não fique olhando para qualquer coisa que possa surgir na sua frente. Pregue o evangelho em tempo, em fora de tempo, porque o Senhor Jesus está te comissionando para isso nesta noite, para a glória do Senhor. Bom, na prática então, depois de ouvirmos um pouco sobre o que realmente isso representa, então, na prática, o que é esse encontro? O que são esses encontros dos lares de paz? Na prática, o que é? Na prática, nós vamos entender que o reino, os lares de paz, esses encontros que nós vamos fazer, é uma oportunidade de você levar o evangelho a essas pessoas. Então, vamos aqui entrar num entendimento na prática, para a gente ver passo a passo o que isso significa. Primeira coisa, se eu vou ser um agente de paz, se eu vou entrar numa casa e levar a paz e o reino de Deus para essa casa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar. Sem oração, não tem como você viver uma vida cheia do Espírito. E sem estar cheio do Espírito, você não pode ser um agente de paz. Então você precisa estar debaixo de oração. Ore para que o Espírito Santo, ele mostre a você a pessoa ou a família que você vai evangelizar. Não é dar um tiro no escuro, vamos ver aí, vou sair aqui agora, a primeira pessoa que eu encontrar na frente eu vou evangelizar. Não. Se tiver ali um homem de paz, a paz repousará sobre ele. Existem muitas pessoas, tem uma pesquisa que diz que 25% da população estão querendo mudar de religião. 25% da população, das pessoas que estão ao nosso redor, estão querendo mudar de uma religião. E nós não vamos levar religião, mas nós vamos levar o poder do evangelho. Mas agora imagina esse quadro, essa pesquisa. 25% das pessoas, por onde você passa, estão querendo uma nova religião. Então você tem que orar para que o Espírito Santo mostre a você quem são essas pessoas. Quem é essa família? Às vezes uma família que você olha e fala, aquela ali não precisa. É a família que mais está precisando. E quem vai te mostrar isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai te mostrar. Eu fico olhando a vida de Jesus, e a vida de Jesus é fantástica. Por exemplo, ele passava a noite toda fazendo o quê? Dormindo? 90% do ministério dele, ele passava a noite toda orando. Porque ele descia de onde ele estava orando, geralmente era nas montanhas, para ficar longe da multidão, né? Então ele ia lá orar escondidinho lá, para ter um tempo com Deus, e quando ele descia lá de onde ele estava orando, ele curava todos os enfermos. Aí eu fiz uma pergunta, às vezes eu oro e eu não curo todos os enfermos. Por quê? Porque às vezes eu vou querer curar um enfermo que Deus não quer curar nesse dia. E é através da oração, é através do Espírito Santo que ele vai mostrar quem deve ser curado. Ele vai mostrar quem deve ser tocado. Ele vai mostrar quem deve ser ministrado. E ele vai mostrar quem vai receber a paz que você vai levar. Então eu preciso estar em oração. Não tem como evangelizar ou fazer um evangelismo qualquer, fazer um lar de paz, sem estar debaixo de oração. Então, primeira coisa, o encontro na prática começa aqui, na oração. Segundo ponto, está anotando aí? Nota aí, que isso é importante. Primeiro ponto, eu devo orar, para que Deus me mostre quem eu devo evangelizar. E aí, às vezes vai ser o seu patrão. Patrão é a pessoa que a gente menos imagina, né? E, aliás, eu nem quero evangelizar isso aí, porque tá falhando muito comigo. Mas aí é ele que precisa. Então, eu vou orar, e o Senhor vai colocar no meu coração a pessoa certa para eu fazer esse contato. Nós estamos lá na comunidade de Suzano, exatamente na estação de evangelismo.
A igreja toda. Sabia disso, Marcão? Então, você convidou a pessoa certa que hoje é aqui. Porque nós estamos na estação do evangelismo. Lá nós trabalhamos por estações. No início do ano, a gente tem a estação do ensino. Depois, no meio do ano, a gente tem a estação profética, que tem o imersão, que o Marcão já foi lá pregar. Temos o imersão, que é a estação profética. E a gente tem a estação pastoral, que é de cuidar das pessoas. E temos a estação do evangelismo. E depois temos a estação do apostolado, do envio, onde a gente vai consagrar novos líderes e enviar esses líderes. E nós estamos exatamente na estação do evangelismo. E a nossa igreja fez o que vocês vão fazer daqui a pouco, fizemos o mês passado. Aliás, nós estamos em outubro já, né? Mês passado, setembro. Nós aproveitamos a primavera, que é uma nova estação, e exatamente no dia 22 a gente dá start ao nosso projeto de evangelismo, e a gente então faz evangelismo em todas as células, através das casas de paz onde nós estamos reunidos. E a gente vai e envia as pessoas. Então, lá em Suzano, as casas de paz, os lares de paz, esses encontros, ele já faz parte da cultura da nossa igreja. Então, às vezes tem um líder que chega para mim e fala assim, essa semana eu vou estar iniciando uma nova casa de paz. Porque já virou cultura da nossa igreja fazer casa de paz, porque a casa de paz é um método de evangelismo eficaz. Então, esses lares de paz, eles são uma bênção e eles funcionam muito bem. E nós estamos vivendo essa estação lá. Estamos vivendo a estação agora de que esses frutos já foram ministrados, agora nós já levamos para as nossas células, porque os lares de paz não são células, eles são... Pode ser chamado, alguns pastores chamam de microcélulas, mas na verdade não é uma célula. Você não vai fazer uma célula na casa da pessoa. Você vai levar o reino de Deus para dentro da casa daquelas pessoas. Depois que elas receberem o reino de Deus, você vai levá-las para uma célula. Então, todos aqui, vocês fazem parte de uma célula. Então, vocês serão enviados pelos líderes de vocês, pelos supervisores de vocês, pelo pastor da igreja, e aí vocês serão agentes de paz dentro dessa casa, e aí, então, você vai levar o reino de Deus para dentro dessa casa. Então, vem a oração em primeiro lugar. Segundo lugar, o contato. Você, então, depois de ter orado, você vai procurar essa pessoa que Deus colocou no seu coração. E isso funciona. Se eu fizer aqui com você agora... Deus já vai te mostrar a pessoa que você deve evangelizar. Pode fazer o teste. Chega em casa, Senhor, quem é a pessoa que eu devo fazer um lar de paz na casa dela? Aí Deus vai te dar uma pessoa, talvez aleatória. Você fala, meu Deus, nunca imaginei que essa pessoa fosse uma pessoa que Deus quer derramar a paz no coração dela. E aí você vai lá e faz o contato com essa pessoa. Procure a pessoa, seja direto, mas com gentileza. Seja direto, mas com gentileza. Chega lá e ganha o sim. Porque o não a gente já tem. Você tem que chegar lá e ganhar o sim. Eu sei que aquela pessoa, o inimigo vai tentar roubar ela, a atenção dela não vai deixar você falar do reino de Deus para ela. Então, eu tenho que ir lá ganhar o sim daquela pessoa. Então, eu vou fazer esse contato com a pessoa e depois eu vou explicar o projeto. Então, eu quero falar dessas 3 coisas aqui, inicialmente, depois nós vamos entrar aqui em alguns outros passos. Primeiro, eu vou orar, ok? Senhor, vou ensinar a oração para você. Senhor, nós estamos daqui a pouco, pastor Marcos, com todos os supervisores e líderes, eles vão dar o start para que nós façamos os lares de paz. Quem que o Senhor quer que eu leve um lar de paz para a casa dele? E fique esperando. Aí o Espírito Santo vai falar, sua tia, seu tio, seu avô, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua vizinha da esquerda, sua vizinha da direita, aí você vai. E aí você vai chegar nessa pessoa. E você vai chegar nessa pessoa e vai falar claramente o que Deus falou com você. Olha, você sabe que eu sou cristão, você sabe que eu sou da igreja, você sabe que eu sou da comunidade da graça, você já me conhece há muitos anos, e nós estamos com um projeto lindo na nossa igreja, de orarmos na casa dos nossos amigos. Você aceita a oração na sua casa? Duvido se vai ter uma pessoa que não vai aceitar. A primeira frase que ele vai falar é o seguinte, oração é sempre boa, seja de qual lado for, né? Corrente de oração é sempre bom. Não, eu quero sim. Não é assim? Oração todo mundo quer.
é muito bom, eu já tenho a minha religião, mas todo caminho leva a Deus, como o pastor está falando. Aí você fala, isso, você concorda com tudo. Porque nós queremos tirar o sim dessa pessoa. E aí você fala, sim, é verdade, vamos embora. Aí você, então eu quero te fazer um convite. Aí você vai explicar, olha, o projeto funciona assim. São 7 semanas que eu vou estar levando para você uma oração e uma palavra de Deus para o seu coração. E na 8ª semana, nós vamos fazer uma festa. Porque são 8 semanas, mas 7 semanas de palavras direcionadas. E a 8ª semana, nós vamos fazer uma festa, porque eu creio que Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. Então é assim que começa, simples, de uma forma bem simples e bem direta. Porque, olha, irmãos, a gente às vezes nós não somos diretos na nossa mensagem, mas o mundo aí fora é direto na mensagem dele. Você pega qualquer artista que fala abertamente da sua religião nas televisões, nas redes sociais, e a gente fica com medo. Não, eu não quero ofender as pessoas. Você não vai ofender as pessoas. A criatura está esperando com uma expectativa enorme a manifestação dos filhos de Deus. E você tem que se manifestar. Não esses manifestos de protestos aí nas ruas. Se manifestar como filho de Deus na vida daquela pessoa, para levar a paz e para levar o reino de Deus ali naquele lugar. Então, é assim que funciona. Bem simples e bem direto. Eu não preciso ter um curso para isso. Eu não preciso estudar 1 ano para depois eu fazer esse tipo de convite. É um convite simples. Você vai chegar na pessoa que Deus te mostrou e vai falar para ela, olha, eu posso orar na sua casa? Você teria algum motivo de oração para que eu possa orar por você? Ah, tenho vários. Olha, clínica geral, ora por tudo. Geralmente as pessoas falam assim, ora por tudo. Aí você fala, tá bom, mas eu quero orar 7 semanas na sua casa. Você fala 7 semanas, a pessoa já pensa numa corrente, né? Ah, uma corrente. Ah, eu quero sim. E aí você fala, olha, nós vamos lá então na sua casa, vai eu e mais um amigo, né? Ou se é um casal, eu e a minha esposa, aí depende de como você vai. Como Jesus ensinou, de 2 em 2, nunca sozinho, de 2 em 2, de 2 em 2. E as instruções vão ser dadas aqui pelo pastor, mas é de 2 em 2 que a gente vai. E aí você então explica o projeto, fala o que é o projeto, e a pessoa vai então, aí só fica para agendar a data. Então nós podemos começar quando? Ah, então estou pensando, esse ano aqui, já estamos em outubro, vamos deixar para janeiro? Aí você fala, pô, mas está longe. Bênção de Deus é para ontem, é para hoje. Então, né, não é o caso que vocês ainda não startaram o projeto aqui. Mas quando startar o projeto, não deixa para amanhã, não. É para ontem. E aí você vai e leva o reino de Deus para aquela pessoa, entrando ali na casa daquela pessoa. Mas antes de você ir para o encontro, você precisa continuar num processo importante na sua vida, para que você possa chegar naquele encontro de uma forma diferente, cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então, antes de chegar nesse encontro, você precisa orar. E aí, depois que você orar, você ore mais um pouco. E depois que você orar, continue orando, porque a oração, um encontro nesses lares de paz, regados de oração, é aquilo que vai fazer funcionar o evangelismo naquele lugar. Então, você ora, você pede a Deus que te dê sabedoria, separe os cartões, né? Nós temos uns cartões que você vai levar para cada semana. Então, nós temos uma projeção aí, eu não sei se vai conseguir passar, mas aí tem uma projeção que vai mostrar para você. São 8 cartões, é uma cartelona assim, que é o cartão destacável, e aí você vai destacar esses cartões, e aí você vai levar esse cartãozinho para a pessoa. Então, você vai orar, pedir a Deus que te dê sabedoria, vai separar os cartões, e depois que você separar esses cartões... Ele disse que é o garoto propaganda. Eu com um garoto propaganda desse aí... Olha aqui os cartões, eles vão passar aqui, mas esse aqui são os cartões. Aqui ele está todo grudadinho no outro aqui, mas tem o cartão 1, cartão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí nós vamos colocar aí na tela os cartões aqui para você. Acho que eu vou ter que ficar de lado, né? Aí está o primeiro cartão, né? E aí são 7 cartões, como vocês estão vendo aqui nessa cartelinha. Então você vai separar esses cartões e vai deixá-los
tudo bonitinho, separadinho. Então, você tem que ficar com o cartão. Se tem 3 pessoas na casa, você tem que levar o seu cartão mais 3 cartões. Né? Então, depende do número de pessoas que tem lá na casa. Então, você vai levar os cartões para aquela casa. Ou, né, eu não sei como vai ser a orientação aqui dos pastores, você vai levar um cartão para cada família, eu não sei como que eles vão direcionar. Mas, geralmente, é um cartão para cada pessoa. E o interessante é que quando você chega com esse cartão, isso já aconteceu comigo, quando eu faço os lares de paz, quando você chega com o cartão, fala assim, olha, eu tenho um presentinho aqui para você. E eu, logicamente, não eu, mas a minha esposa Kélvia, fazia um embrulhozinho bonitinho, uma balinha, aquela coisa toda que a mulherada sabe fazer. E aí eu entregava o primeiro cartão. Aí a pessoa, muito obrigado. Sabe o que acontecia no final? As pessoas guardam aqueles cartões como um presente. Teve uma que colocou na geladeira dela, teve outro que pegou todos os cartões e emoldurou os cartões e colocou lá no quarto. Porque as pessoas amam esses lembretes da palavra de Deus. E aí você vai pegar um cartão e vai dar para aquela pessoa e para todas as pessoas que estiverem no encontro. Uma coisa muito importante, você precisa ler e você precisa se preparar. Anote essa frase que eu vou falar agora para você. Quem se adianta, governa. Quem se adianta, governa. E às vezes nós não nos preparamos, por isso que às vezes a gente é pegado no contrapé. Nós somos pegos no contrapé. Por quê? Porque eu não me preparo. Leia. E se você for ver aqui, olha, tem um cartãozinho aqui. Tem como voltar num só, por favor? Esse aqui, Deus é Pai. É isso que você vai falar lá no encontro, no 7º encontro. Deus é Pai. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Essa é a mensagem do dia, desse encontro número 7. Você vai falar somente isso, você não vai... não é um encontro de escola bíblica dominical, um encontro de ensino, onde você vai ensinar, olha, por que Deus é Pai? A palavra Pai no grego significa Abba. E aí, nada disso. Você vai falar o que está escrito nesse cartão. Simples assim. Deus é Pai. Veja como é grande o amor do Senhor, tal. Lê o versículo e aí você vai compartilhar um Deus que é Pai e que, diz a Bíblia, cuida muito bem dos seus filhos. Só isso. Só isso. Eu vou falar mais aqui, só estou falando por enquanto dos cartões. Chegue no horário. Às vezes você marca um encontro com uma pessoa, e nós brasileiros temos muito isso, né? Olha, 8 horas eu estou lá. Às 20 horas, tá bom? Tá bom. Você chega às 20h10. Aí põe culpa na Anchieta, põe culpa na avenida não sei das quantas. Não, que o trânsito. Que deu problema lá no emprego. Chegue no horário. Você precisa chegar no horário. E também, na hora de ir embora, não demore muito na casa da pessoa. É um encontro curtinho, é um encontro... Daqui a pouco nós vamos ver o tempo do encontro, mas é um encontro curto. Não demore lá na casa da pessoa. Fala o necessário, e o necessário é somente isso aqui, da reunião número 7. Só isso. Fale o necessário e vá embora. Porque a primeira impressão é a que fica. Porque... digamos que a mulher é mais aberta para o evangelho e o marido não. Aí o marido já está naquela, se demorar muito, semana que vem eu não quero. E aí você faz o encontro lá dentro dos 40 minutos, rapidinho, e ali você terminou, olha, estou indo embora, muito obrigado, semana que vem eu estou aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso depois, mas semana que vem nós estamos aqui de novo, no 2º encontro, e aí o marido vai falar assim, puxa, foi rápido, pensei que ia demorar. Você quer ser aquelas falas chatas daqueles crentes que ficam falando o tempo todo? A primeira impressão é que fica. Talvez o marido ou a esposa que estava meio receoso de receber, no meio da semana, geralmente acontecem esses encontros, às vezes é no meio da semana, é numa quarta, numa quinta, numa terça, segunda, sei lá que dia é, onde as pessoas vão trabalhar no próximo dia, então eu preciso ser objetivo. Eu só vou falar que Deus é Pai. Não precisa inventar a roda. Um grande problema no evangelismo, sabe qual é? A gente quer pegar todos os cultos que o pastor Marcos pregou aqui, pega todo o culto que o Marcão pregou, tudo aquilo que ele fala o ano inteiro, aí a gente quer jogar na pessoa num encontro de 30 minutos.
Aí chega lá e fala, não, porque, olha, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo outro, pastor... E aí Gênesis, Apocalipse, volta em Ezequiel, vai para Isaías. A pessoa nem sabe quem é Isaías, a pessoa nem sabe quem é Ezequiel. Naum? O que é Naum? Nem sei o que é isso. A pessoa nem sabe o que é essas coisas. Não use linguagem igrejeira. Use essa linguagem aqui, olha. Deus é pai. Todo mundo sabe o que significa pai. Pode ser bom ou pode ser um pai ruim, mas você vai falar para ele de um pai muito bom. Bom, dando os próximos passos aqui. A hora do encontro. Chegou na hora do encontro. Você está com os cartõezinhos todos preparados, aí chega na hora de você encontrar com a pessoa. E aí, então, você vai dar as boas-vindas. Vai chegar lá na casa e vai dar boas-vindas para a pessoa. Você vai falar, olha, eu sou fulano de tal, meu nome é Walter, você, né... Eu combinei com você de estar aqui hoje. Esse aqui é meu amigo, né, Marcos, que está comigo. Nós estamos juntos aqui para a gente dar início à oração que nós combinamos lá, que você ia receber. Por quê? Porque tem pessoas que a gente talvez não conheça. Uma vez eu estava no supermercado, e aí eu estava passando as minhas compras, e no outro caixa tinha um rapaz, um senhor, passando as compras dele. E ele estava contando a história para a moça do caixa ao lado. E aí eu ouvi a história. Falei, meu Deus, não tem como eu, sendo o embaixador de Cristo, não levar Cristo para ele. E aí, eu esqueci meu cartão no caixa, eu esqueci minha compra, eu fui lá, e ele já estava saindo, quase perto da porta do mercado, eu fui lá e me apresentei, falei, olha, o meu nome é Walter, isso, eu posso orar por você, porque eu estava ouvindo ali a sua história. Sabe o que ele falou? Pega o meu telefone, ora por mim todos os dias, porque eu estou precisando muito de oração. As pessoas estão assim. Estava conversando com o pastor Marcos agora, ele falou que as pessoas estão sedentas. E realmente as pessoas estão sedentas por um pai cheio de amor que nós vamos levar para dentro daquela casa. Tem pessoas que não têm a presença do pai, tem pessoas que nunca tiveram um pai terreno e eles não conhecem o poder do pai celestial. É isso que você vai levar. E aí, então, você se apresenta, né, dá lá as boas-vindas, apresenta o seu companheiro e ora pelas pessoas que estão ali, comunica a elas o que você foi fazer, ora por elas e faz aquilo que você foi fazer lá de uma forma bem simples, sem complicar, sem ficar fazendo muitos rodeios. Não use palavras ou jargões igrejeiros. Ah, hoje aqui vai ser uma bênção. Ah, hoje aqui vai ser céu na terra. Aqui você fala tudo isso, o pastor fala, mas lá não tem céu na terra, lá não tem nada disso. Lá Deus é pai, Deus é ajudador, e aí você vai falando as coisas que estão lá naquele cartão, não precisa inventar a roda. Aliás, o evangelismo que mais funciona é aquele que está debaixo de uma orientação pré-definida pelos pastores da igreja. É esse o evangelismo que funciona, porque às vezes a gente quer fazer melhor que os outros. Não, o pastor falou que é para ler aquele cartãozinho. Ah, mas eu não, eu vou dar uma palavra um pouquinho mais robusta, eu vou acrescentar ali algumas coisas, porque o Espírito tem falado comigo. O Espírito já falou com você, já falou com os irmãos e os pastores que escreveram tudo isso aqui, os pastores escreveram isso aqui, e já oraram, já gastaram tempo orando para que Deus desse a direção. Agora eu vou lá e invento um outro cartão. Olha, tem esse cartãozinho, mas eu trouxe uns 3, 4 cartões aqui. Não precisa nada disso. Vai falar o que está escrito no cartão. E aí Deus vai te dar graça. Então, o material, você vai estar com o material na mão, você vai dar as boas-vindas, né? Tem o tema do dia, você vai orar pelas pessoas, vai fazer o encerramento e o convite para a próxima reunião. Simples assim. O encontro, ele dura no máximo 40 minutos. Tempo resumido, um tempinho curto. Então, vamos lá. Nós temos aí os cartões. Dá para voltar lá nos cartões, meu amigo, por favor? Não sei quem que é aqui. Volta lá nos cartões, por favor. E Walter, querido, acho que 40 ainda é muito, viu? Pela dinâmica, né, que a gente vai estabelecer, 40 minutos é muito. E essa parte que o pastor Walter disse, essa obediência, no sentido de fazer só o que é para ser feito, é muito importante. É isso que vai startar o resultado. Porque vai deixar as pessoas realmente com um gostinho de quero mais. E isso que o pastor Marcos ressaltou, eu vou falar novamente. Obedeça.
o que está sendo pedido para fazer. Não queira inventar a roda. Faça o que está sendo pedido para fazer. Por que eu estou falando isso para você? Porque lá na nossa igreja nós fizemos várias vezes os lares de paz e não deu certo. E aí eu falava, mas por que não está dando certo? E aí eu fui junto com o líder para ver por que não estava dando certo. Alguns davam certo, outros não. E aí eu fui com o líder para ver. Primeiro, tem líder que ele ouve, mas ele fala assim, acho que não é para mim isso aí não. Eu gosto de fazer de um outro jeito. Tem líder que ouve, ele entende, eu vou fazer, mas eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. E aí não faz do jeito que o Espírito Santo está mandando fazer. E o Espírito Santo manda fazer através dos líderes da nossa igreja. Nós estamos debaixo da nossa liderança, não tem por que desobedecer. E aí, então, não funcionava por isso. A gente marcava uma data, olha, nós vamos fazer do dia 22 a 26 de setembro. Aí, eu começava a colher os frutos, ver o feedback, e aí, então eu não fiz essa semana, não deu, semana que vem eu faço. Está fora do propósito, está fora da agenda, está fora da bênção. Porque aí eu faço do jeito que eu quero, a hora que eu quero, no momento que eu quero. Não seja rebelde, seja obediente. Porque Jesus, sendo Deus, não usurpou ser maior que o Pai, do que Deus. Mas ele foi obediente até a morte, sendo servo menor do que os homens, obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então, obedeça o que está sendo falado. Uma coisa muito importante, vou falar aqui também como pastor de igreja local que sou. Eu não vou com a minha célula fazer isso, eu não vou, a minha célula está fazendo, mas eu não vou fazer. Não entre nesse caminho. Se a sua célula, se o seu líder te orientou, se a sua célula te orientou, seja o primeiro a fazer. Se a igreja orientou, seja o primeiro a fazer. Mas eu não tenho capacidade para isso. Nós acabamos de ouvir que nós somos embaixadores de Cristo. Capacidade você já tem. Agora precisa ter coragem. Que às vezes a gente não tem coragem de levar o evangelho. Mas vamos lá. Primeiro cartão. Estou falando aqui na prática como funciona o negócio. Primeiro cartão. Olha a mensagem como é. Deus é ajudador. Olha o versículo. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Essa é a mensagem do primeiro dia. Deus é ajudador. Alguns exemplos aqui, só para você ter ideia de algumas perguntas. Eu anotei aqui. Aí você vai falar, olha, é o Senhor que nos ajuda. Aí você vai fazer uma pergunta. Deus já te ajudou em alguma situação difícil na vida? Aí a pessoa vai falar. Já. Não tem uma pessoa que Deus não tenha ajudado. Ou ele vai falar, Deus nunca me ajudou. Aliás, eu estou com raiva de Deus. Boa oportunidade. Tanto uma quanto a outra são boas oportunidades. Geralmente as pessoas falam, sim, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda a todos, né? Deus me ajuda, eu sei que Deus me ajuda. Aí você vai aproveitar essa oportunidade e aí ele vai contar, olha só o que aconteceu comigo numa desses lares de paz. Fiz a pergunta, Deus já te ajudou em alguma situação difícil? Já. Uma vez eu estava doente, e aí a doença foi agravando e tal, e tal, e tal. E uma tia minha, que eu não via há muitos anos, apareceu e cuidou de mim até eu ficar completamente curada. Aí você entende um segredinho importante. Deus sempre ajuda, e Ele sempre levanta alguém para nos ajudar. Foi o que eu falei para ela. Você percebeu uma coisa na sua fala? Que Deus sempre ajuda, e a forma de Ele ajudar é levantando pessoas para colocar ao nosso lado? Aí a pessoa, no caso lá do meu lar de paz, a pessoa falou assim, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. E aí você entra nessa linha de pensamento. Olha, Deus é o nosso ajudador. E Ele sempre prepara pessoas para nos ajudar. Você conta um testemunho seu, eu também, do mesmo modo que você, meu carro furou o pneu na Anchieta, nenhum carro parava, mas de repente parou um carro. E me ajudou na Anchieta com o pneu furado. Porque é Deus quem enviou aquela pessoa, é Deus que me ajuda. Tudo vem dEle, tudo é preparado por Ele. Vamos orar sobre isso? Tem alguma coisa que você quer que Deus te ajude? Eu estou aqui enviado por Deus para te ajudar em oração. A pessoa vai falar, você vai orar com ela, vai orar com essa pessoa,
dentro dessa palavra que Deus é ajudador. Vai terminar a oração, falou amém. Obrigado, que Deus abençoe. Olha, semana que vem eu estou aqui de volta. Aí semana que vem o que é? Deus é amoroso. É o segundo cartão. Deus é amoroso. Você já sentiu o amor de Deus? Perguntinha simples. Não é, olha, Deus é amor. A palavra amor vem do ágape, que inclusive do hebraico, do latim, do grego. Não precisa nada disso, pelo amor de Deus. Olha, Deus é amoroso. Você já sentiu o amor de Deus? Olha, eu já senti. Ela vai explicar. Aí você pega a explicação que ela deu e você complementa com a palavra de Deus. Mas não toda a palavra de Deus, com uma palavrinha que Deus colocou no seu coração. Porque você orou, você se preparou, você leu o material, você leu o cartão, o Espírito Santo está soprando no seu ouvido algumas palavras, você vai dizer algumas palavras dentro do tema do dia. Deus é amoroso. Do segundo dia, Deus é amoroso. Você não vai precisar falar de outras coisas. Fale o tema do dia. E aí você vai perguntar se a pessoa já sentiu o amor de Deus. Algumas vão falar, sim, eu já senti. Olha, quando eu estava assim, eu senti o amor de Deus que cuidou de mim. Vai ter gente que vai falar assim, não, nunca senti. Falei, então hoje é uma boa oportunidade para você sentir o amor de Deus. E aí você vai falar do amor de Deus para aquela pessoa. E aí aquela pessoa será tocada. O terceiro cartãozinho fala de cura. E aí você vai falar de cura. E, geralmente as pessoas pedem para que a gente vá fazer uma oração na casa delas por problemas de cura física. Geralmente é assim. Olha, inclusive, né, esse tema aqui é muito importante, que é, aliás, é o que eu pedi que você viesse aqui. Estou com um filho doente, eu estou doente, fulano está doente, tal. Só que agora, preste bem atenção. O tema é cura. Mas o tema principal eu acho que eu pulei um, né? Eu pulei um, desculpa. Mas o tema principal, no caso da cura aqui, que é o quarto dia, pode isso, por favor. O tema principal é cura. Mas nós estamos falando do quê? Qual que é o tema principal dos lares de paz? Evangelismo. Então, olha, ele pode te curar dessa enfermidade, eu vou orar e eu creio que você vai ser curado agora. Mas não é esta cura principalmente que Deus quer trazer para o seu coração, para a sua vida, mas é do seu interior, porque nós estamos ali para evangelizar. Então não perca a estação, não perca o time, porque senão aí você só se detém na cura física da pessoa, mas a cura física da pessoa é importante e vai levar ela até Deus. Vocês aqui têm experiências extraordinárias nessa área, mas nós estamos lá para levar a cura que vem de dentro para fora. A cura que está falando aqui nesse tema, qual que é? É a cura do maior problema do ser humano, que é o pecado. E aí você vai explicar para ele o que é cura do espírito, da alma e, posteriormente, do corpo. Você vai fazer clínica geral lá. Cura o corpo, cura a alma, cura o espírito e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu não vou passar todos os cartões, tá? Porque senão a gente vai demorar muito aqui e a hora já foi, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Então, aí tem o Deus é perdoador. Esse assunto do perdão é outro que vai pegar. Quando você fala assim, você tem... Eu coloquei uma pergunta aqui. Sobre perdoar, você já fez isso alguma vez? Ou precisa perdoar? Aí pronto. Esse encontro vai ser o encontro de todos. Olha, falando nisso, eu acredito naquilo lá que diz que quem perdoa é Deus, porque eu não consigo perdoar ninguém. Aí você leva o amor de Deus, mostra que Ele me perdoou, e assim como Ele me perdoou, eu agora posso perdoar as pessoas. É simples ou não é? Dá para eu fazer ou não? Dá para você fazer ou não? Meu Deus, e como? A proposta aqui não é para os líderes de células e para os supervisores fazerem esse trabalho. A proposta dos lares de paz é para que você, sendo enviado pelo pastor da sua igreja, e aí as direções virão do pastor, né, no tempo oportuno, mas ele vai enviar você para fazer esse trabalho. E aí você, então, vai ser um embaixador do reino de Deus naquele lugar. Então, pega os cartões,
você vai estar com os cartõezinhos lá na mão. O tema da noite, ou o tema do dia, sei lá qual horário você vai fazer. Esse encontro ele pode ser feito no meio da semana, ele pode ser feito no final de semana, pode ser feito em qualquer horário, em qualquer lugar. Não precisa ter um lugar, não precisa ser uma casa, não precisa ser... mas não está falando paz, seja nesta casa? Não significa que é uma casa. A casa é a pessoa, e não a casa da pessoa, né? Então, pode ser na empresa, pode ser em qualquer lugar que você encontrar uma pessoa que queira a paz de Cristo. E aí você vai levar esse encontro para a pessoa. E aí tem lá, Deus é paz, Deus é provedor, Deus é Pai. E no último, eu quero destacar o último aqui, que é o cartão 8. Coloca lá o cartão 8. Esse é o mais difícil. Falando de evangelismo. Esse é o mais difícil. Sabiam disso ou não? Hein, Marcão? Esse cartão 8 é o mais difícil. Por quê? Porque até então você falar que Deus é Pai, Deus é perdoador, aí o crente gosta. Deus é perdoador, eu vou contar meu testemunho, eu não perdoava há 300 anos e perdoei. Quando eu perdoei, eu fui curado, outro foi curado. Aí você lembra do vida vitoriosa, aí você lembra de tudo que você já fez na vida. E aí Deus é provedor. Olha, uma vez eu dei uma oferta na igreja e Deus proveu, paguei todas as minhas contas. Aí pronto, aí você viaja, aí você surfa na mensagem. Por isso que eu falei o tempo todo, só fale o que está escrito no cartão. Não fica inventando um monte de coisa. Lógico, um versículo ou outro que o Espírito Santo colocar, amém. Mas não precisa ficar inventando, não é culto de ensino, não é escola bíblica dominical, é evangelismo. E evangelismo precisa ser rápido e prático. Lembram lá de Filipe ao lado da carroça? Ele estava correndo e falando do evangelho, batizou o cara e foi embora para o outro lado. Evangelismo é direto, claro e objetivo. Não precisa ficar com muitos rodeios. Vamos lá, esse é o último cartão. Esse é o mais difícil. Por quê? 2 cartões ou 2 fases difíceis nesse processo. A primeira fase, que é a fase de você orar e chegar na pessoa. Essa é a parte mais difícil. Eu contei o testemunho aqui do supervisor lá da igreja. Nós, às vezes, não sabemos falar com o não cristão. A gente não sabe falar com ele, às vezes fica meio receoso. E esse cartão, o último, é o mais difícil ainda. Por quê? Porque você já falou tudo, agora chega a hora de você fazer o fechamento, de você convidar a pessoa para fazer parte dessa família. E é aqui onde a gente fica bloqueado. É aqui que para o negócio. Chega nesse ponto, eu bloqueio na hora. Por quê? Eu não quero ser invasivo. Não, vamos deixar a pessoa decidir. O Espírito vai convencer. Vamos deixar a pessoa tomar a decisão por ela mesma. Eu não quero ficar forçando ninguém. Então a gente fica com esses pensamentos. Você não vai estar forçando ninguém. Você vai estar dando uma oportunidade da pessoa vir fazer parte da família de Deus. É um convite. Você vai convidar a pessoa. Olha, esse último encontro aqui, eu deixei por último, é o último, e eu quero fazer uma festa com você. Olha, eu trouxe aqui um bolo, eu trouxe aqui uns salgadinhos, eu trouxe aqui um negócio bacana para a gente comer junto. Por quê? Porque eu quero fazer um convite para você. Olha, Deus é Pai, Deus é perdoador, Deus cura, Deus é provedor, Deus é paz. Mas agora chegou o momento de você ter esta paz, que não vai ser só por essas 7 semanas que a gente ficou junto, mas você vai estar na família de Deus. E aí você lança a rede. Aí é a hora de você lançar a rede, é a hora de você chegar e falar assim, olha, eu quero te convidar, quero ser bem direto para você vir fazer parte dessa família junto comigo. Você foi abençoado nesses dias que a gente teve aqui? Muito abençoado, nossa, foi muito. Eu nem queria que tivesse acabado. Eles vão falar isso, fique tranquilo. Eu nem queria que tivesse acabado. Aí você vai falar, então, agora não vai acabar mesmo, porque agora eu estou te convidando para fazer parte da família de Deus. Aí a pessoa vai receber. Lógico, essa é a parte final dos lares de paz. E aí depois vem as outras etapas, né? Eu trabalhei com os líderes lá da nossa igreja, acho que o Marcão deve conhecer esse livro, 8 Hábitos de um Líder Eficaz, do Dave Earley. Esse livro é fantástico, porque ele dá os 8 hábitos de um líder eficaz. E nesse livro ele fala algumas coisas que eu acho muito interessante. E uma delas eu quero falar para vocês hoje. Ele fala das 3 vitórias. Ele fala das 3 vitórias. Por que eu deixei para essa parte? Porque é nessa parte aqui que você vai utilizar a primeira vitória. Qual que é a primeira vitória? Ganhe a pessoa para você.
A segunda vitória, ganhe ele para a célula. A terceira vitória, ganhe ele para o reino de Deus. Então são as 3 vitórias, não esquece disso. E aqui vai ser a primeira vitória. Você ministrou as 7 semanas, chega na 8ª semana, chegou a hora de você ganhar ele para você. Você vai ganhar ele para você. Olha, estive aqui na sua casa, nós nem nos conhecíamos direito, era só de oi, tudo bem, como vizinho, tal, no elevador, ou no condomínio, ou aqui na rua, mas agora nós nos conhecemos. Eu quero convidar você para fazer parte da família de Deus. Ele vai falar, eu quero sim, eu não sei se eu posso ir todo domingo, eu não sei se eu posso ir toda quinta na célula, eu não sei se eu posso toda semana porque eu trabalho muito, mas você fala, não tem problema, se você não puder, eu vou estar com você. E aí você convida ele para fazer parte da família. Ele então agora, você ganhou ele para o seu coração. Depois o próximo passo é ganhar ele e levá-lo para a célula. E aí você agora ganha ele para a célula. Na minha história de evangelismo, é sempre assim, eu ganho para mim, e aí depois, que eu ganho para minha pessoa, eu ganho para minha célula. Ele começa a fazer parte da minha célula. Aí depois que ele faz parte da minha célula, sem perceber, ele já foi ganho para o reino de Deus. E aí agora eu coloco ele no reino de Deus, agora ele faz parte da família de Deus. Então, são as 3 vitórias, e uma começa aqui. A vitória não começa quando você entra na casa da pessoa, quando você termina todo o processo. Não pare no meio do caminho. Vá até a fase 8, vá até o cartão 8 e não tenha medo de fazer o convite. Eu estou falando porque eu mesmo chegou no meu lar de paz, chegou nessa hora aqui, deu aquela travada. Não, vamos fazer o seguinte, acho que eu pensei, acho que eu vou fazer mais uma semana. Acho que eu vou vir aqui mais algumas semanas para dar uma maturada melhor, para ele entender melhor. Não, não é assim. O apóstolo, ele vai lá e lança a rede e ele traz os peixes. Então você tem que lançar a rede e você tem que fazer o convite. Essa fase é a fase principal. Tudo aquilo que você falou nas 7 semanas tem que culminar nisso aqui. Agora eu estou te convidando para você fazer parte do reino de Deus junto comigo, essa família maravilhosa, que Deus é o nosso Pai e vai fazer muito bem para você. Então, esses são os 8 passos para os lares de paz. Simples ou não é? Agora, a pergunta é, eu estou disposto a ser um embaixador de Cristo na casa dessas pessoas? Ou eu vou ser, mais uma vez, um cristão daquele que quer somente que alguém faça o lar de paz na casa dele e na vida dele? Chegou o momento de você agora ir para um novo nível na sua vida. No reino de Deus, nós não temos ciclos. Esse negócio de ciclo, se tiver alguém aqui, que é dessa área, com todo o respeito que eu falo isso, mas esse negócio de ciclo é da psicanálise. Porque aí você termina um ciclo para começar outro. E geralmente termina um ciclo sem resolver. Não, vou parar com isso aqui e vou começar uma outra história na minha vida. Então, parei com esse casamento, vou começar outro. Vou sair dessa empresa, vou para uma outra. Isso aí são ciclos. O reino de Deus não é feito de ciclos. O reino de Deus é feito de estações. Porque uma estação, ela depende da outra. A estação, uma depende da outra. Então, você está indo para uma nova estação. Você veio na estação onde você era um filhinho, lá na célula. Agora você está indo para a estação onde agora você vai ser um irmão mais maduro, que agora vai levar outros filhinhos a serem evangelizados, e você vai colocar esses filhinhos no seu lugar, e aí Deus vai te colocar numa outra estação, e logo, logo você vai estar sendo pai espiritual nesta igreja, batizando pessoas nesta igreja, levando pessoas para o reino dos céus, porque você foi chamado para ser um agente de paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo ministre ainda muito mais no seu coração, porque hoje o tempo já não dá mais. Mas esses são os passos que você deve trilhar nesses lares de paz. Uma palavra de quem já fez várias vezes e continua fazendo até hoje lares de paz. É uma bênção. É uma bênção. Funciona. Mas desse jeito, com um cartãozinho desse, você vai ver o que esse cartão... E eu não falei um detalhe. Atrás desse cartão tem toda uma mensagem. Você vai deixar esse cartão com a pessoa, e a pessoa, você vai estimulá-la a ler lá atrás. Dá uma lida lá atrás depois. Se tiver alguma dúvida, eu tiro essa dúvida com você. E a pessoa vai ficar com o cartão. Você não sabe o que esses cartões eles trazem de alegria para o coração da pessoa. Esse encontro, o pastor Marcos disse que 40 minutos é muito. E realmente...
30 minutinhos você faz isso que eu estou falando. Só que quando chega na próxima reunião, ele lê o cartão. Fala, olha, lembra da semana passada? Eu estava lendo, e isso, e você vai começar a tirar as dúvidas daquela pessoa. Por isso que quando chegar na fase 8, você pode fazer o convite, porque aquela pessoa vai estar madura para receber esse convite, em nome de Jesus. Obrigado, Marcão. Obrigado, irmãos.